Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui o amigo Adilson trazendo mais uma dica, pessoal, daquelas top, muito bacana mesmo, tá? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês de como cortar um filete de 2 centímetros com aquele carrinho que nós fizemos para a nossa serra mármore, tá certo? Nós vamos estar passando segredo de corte, segredo de velocidade e de gabarito também. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like e seu comentário, que é muito importante, tá certo? Vamos pro vídeo? Pessoal, o primeiro segredo, tá? A gente tem que saber, para fazer esse corte, a gente tem que saber a medida que tá dando daqui até a face externa do nosso disco, tá vendo aqui? Porque o nosso corte vai ser daqui para cá. Então, ou seja, eu tenho que saber essa medida aqui, ó, tá? Até aqui, ó, desse outro lado. Porque senão a gente não tem como fazer o gabarito da régua para poder vir passando ela e o corte ficar perfeito, bem alinhado. Então o que acontece? Essa parte aqui é a parte onde vai ficar a nossa régua, tá vendo? Essa base aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde a nossa régua, onde a nossa máquina vai correr apoiada na régua. Desse sentido aqui, pessoal, que eu tô falando, ó, tá vendo? Ela vai ficar apoiada na régua e vai vir fazendo aquela base ali, que é para justamente o corte não ficar torto. Então o que acontece? Aqui no meu caso, nessa situação aqui, eu tenho daqui dessa parte externa aqui do parafuso até a face externa do disco aqui, eu tenho 10 centímetros, pessoal, tá? Então daqui até aqui eu tenho 10 centímetros. Memoriza esses 10 centímetros aí. Pessoal, se eu tenho 10 centímetros, né? E eu vou estar precisando de fazer um corte, um filete de 2 centímetros, então eu vou ter que gabaritar da face externa do porcelanato para dentro, até aqui nessa régua, 12 centímetros, tá? Ou seja, 10 da base da máquina, já contando pela face externa do disco, e os 2 que eu vou precisar. Ou seja, a máquina vai passar aqui, os 2 vai ficar do lado de cá, do lado de fora do disco. Então eu vou colocar daqui da face externa para cá, 12 centímetros. Pessoal, o nosso porcelanato, ele tem 1,60 m. A nossa régua, ela tem 1,76 m. Eu recomendo que que vocês tivessem uma régua aí até de 1,80 m, porque é necessário que ela passe um pouco para cá, ó, e um pouco aqui para fora aqui, que é para ter base para a máquina poder entrar, tá? Senão o início do corte vai ficar torto. Então, pessoal, a nossa régua tem 1,76 m, né? Tem 5 centímetros de largura e 1,5 m de altura. Vocês podem estar usando uma régua até de 2 centímetros de altura. Mais do que isso, vai arrastar na base da serra mármore e vocês não vão conseguir cortar. Pessoal, para facilitar, você pode estar dando um risquinho aqui com o lápis, tá? Dá um risquinho aqui com o lápis para facilitar. E depois a gente vai conferir de novo no metro. Pessoal, nós estamos fazendo uso desse grampo aqui, tá vendo? Para prender a régua, tá? E depois nós vamos estar utilizando o nosso grampo de aperto, tá? Olha aqui, esse grampo aqui é muito utilizado na marcenaria. E esse aqui também, tá? Eu conheço como grampo de aperto e conheço esse aqui como grampo. Olha aqui, pessoal, esse aqui faz essa função aqui, ó, tá? Ele prende a régua aqui, ó, para ela não se movimentar. Agora, pessoal, só esse grampo não seria o suficiente, né? Porque nós vamos trabalhar com a nossa serra mármore aqui, ela vai forçar essa régua para lá. O que a gente vai estar fazendo aqui? Agora, com o uso dessas madeirinhas aqui, pessoal, que nós temos aqui, ó, nós vamos estar apoiando, ó. Eu vou fazer mais próximo aí, vocês vão ver um pouco mais de perto. Já está gabaritada a medida certa aqui, né? Então agora nós vamos botar essa madeirinha aqui, ó. Porque se eu prender esse grampo diretamente aqui, tanto ele nessa posição como nessa posição, vai atrapalhar a serra mármore. Então eu preciso distanciar ele um pouco
da nossa régua. Aqui, ó. Se eu trabalhar com ele assim, aqui fica mais perto, fica melhor para vocês entenderem, ó. Se eu trabalhar nessa posição, quando a serra mármore passar aqui, ela vai esbarrar nele. Então eu preciso distanciar ele um pouco para cá, para poder ela passar tranquilo aqui. E dessa forma, se eu prender aqui, não vai ter função nenhuma. Então eu coloco uma madeirinha aqui, ó. Tá vendo? E faço essa pressão aqui com grampo, ó. Tá vendo? Ou seja, agora a nossa régua não se movimenta mais, ela não vai para dentro, tá? Porque se eu deixar só nesse grampinho aqui, ela vai forçar e a régua vai correr e o corte vai ficar torto. Dessa maneira aqui não fica torto. Pessoal, mais um segredo do nosso corte é que nós não trabalhamos com a velocidade natural da máquina, tá? A velocidade normal. Nós diminuímos a velocidade dela, tá bom? Porque às vezes você pode olhar no vídeo aí e achar que a gente está trabalhando com a máquina na rotação dela normal, que é ligada diretamente na tomada. Não. Nós ligamos aqui no dimmer e controlamos a velocidade. Diminuímos um pouco a velocidade para esse corte ficar o máximo perfeito. Esse é um dos segredos também. Pessoal, mais um segredo do corte é esse aqui, ó, tá? Nós não vamos passar o corte diretamente já cortando toda a peça. Nós vamos dividir aqui, ó, a espessura do porcelanato, tá vendo? Nós vamos dividir e depois nós vamos, na última etapa, nós vamos finalizar aqui, ó, tá? Cortar o porcelanato total, ou seja, a primeira passada a gente vai só riscar o esmalte, ó, tá vendo? E depois nós vamos finalizar aqui, ó, tá? Essa regulagem você pode estar fazendo aqui, pessoal, ó. Na base da sua serra mármore já tem essa regulagem aqui, ó, tá vendo? Você consegue controlar aqui, ó, tá vendo? Pessoal, já fiz a regulagem aqui, tá? A primeira passada de corte. A nossa serra mármore, a gente trabalha com ela refrigerada, tá, pessoal? Nosso corte é úmido. A gente não corta seco, não.
Pessoal, fizemos o primeiro corte, né? Agora eu vou abaixar um pouco mais a nossa base da nossa serra mármore para a gente poder cortar até o final do porcelanato. Pessoal, como esse filete ele é muito estreitinho, porque é de 2 centímetros, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo lá agora no final, porque fica um pouco distante, eu sei que vai ficar ruim para vocês perceberem. Por ser muito fino, a ponta fica muito flexível, fica balançando por causa da trepidação da nossa serra mármore. O que eu vou fazer? Eu vou estar pegando um grampozinho desse aqui, ó, como lá já cortou, né? Já está avançado o corte, eu vou colocar uma segurança aqui, ó, tá? Protegendo, tá vendo, ó, dele não ficar trepidando, tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá dando pra ver legal. É isso aí, tá vendo, ó? Eu tô pegando uma peça, a peça maior e a peça menor, e tô unindo as duas aqui, tá vendo? Tô fazendo aqui, ó, uma pressão nas duas. Pessoal, eu tenho que mudar a câmera de posição, a água tá batendo aqui, ó. Agora sim, pessoal, tive que mudar um pouquinho a posição por causa da água, mas vamos continuar o nosso corte aqui.
pessoal, prontinho o nosso corte, tá? Ficou perfeito. Olha aqui, pessoal, filete de 1,60 m por 2, ó. Perfeito o corte, pessoal. Vou ver se eu consigo aproximar para vocês. Olha, perfeito, tá? Nenhum craquelado, ó. Observa aqui, ó. Perfeito, perfeito, pessoal. 1,60 m, tá? E agora nós vamos fazer o ângulo 45 graus nele também. Ele vai fazer parte da saia de retorno embaixo, porque o nosso móvel do cliente lá já está pronto. Então a gente não tem como fazer a saia de retorno conforme a gente já está acostumado a fazer. Cada projeto é um desafio diferente. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Bacana, né? Sempre uma dica muito top, né, pessoal? Pessoal, é um jogo de paciência, né? Se você também chegar aqui e querer tacar a serra mármore aqui e sair cortando de qualquer maneira, você não vai ter um trabalho de qualidade. Como eu já disse aqui, na porcelanataria é necessário que você tenha paciência. Se você não tiver paciência, vai ser impossível você executar bons projetos, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Aquele abraço do amigo Adilson. Até mais.